Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigado aí quem está nos assistindo ao vivo. Tem bastante ainda gente chegando, mas a gente vai começar por aqui, tá bom? Bom, nosso tema de hoje é como otimizar o marketing digital. E aí, seja ela da sua empresa, da sua clínica, do seu consultório, tá? A gente está falando aqui mais especificamente para nutricionistas, mas esse conteúdo serve para vários tipos de profissionais de saúde, vários tipos de profissionais liberais e até vários níveis de empresas aí, tá bom? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre mim, para vocês entenderem aí quem está falando para vocês. Eu sou Lucas Carvalho, eu estou no mercado de comunicação já há 15 anos, tá? E já trabalhei por vários momentos em departamentos de marketing e também na minha agência de publicidade por 12 anos, tá? Então, tanto na minha vivência como departamento de marketing, como profissional de marketing interno ou como agência, eu já trabalhei com várias empresas do ramo de alimentação, construção, da área da saúde, né? E da nutrição, tanto de alimentação, a parte saudável e muitas vezes alimentos comuns, né? Convencionais que nós temos, né, no mercado. Mas a alimentação saudável sempre teve muito em várias marcas aí que nós já atendemos como agência de publicidade. Delas Fauna e Flora, Flormel, Max Nutri e entre outras aí, tá bom? Então, o conteúdo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais de marketing, né? Com foco no marketing nutricional, essa introdução que eu vou fazer para vocês vão entender um pouquinho que é a minha realidade ligada ao marketing, e é bem bacana vocês entenderem isso, né? Que é como se fosse ser o momento do consumo, né? Do momento de compra do cliente de vocês, tá? Mas como eu disse, é um conteúdo bacana para vocês entenderem e ter uma ligação em vários tipos de negócios e mercados para quem depois estiver assistindo essa aula gravada e de outros mercados que não seja da nutrição, tá bom? Bom, a minha ligação com a nutrição ela já é antiga, tá? Em 2010 eu tinha uma vida não saudável, eu tinha 110 quilos, trabalhava bastante, continuo trabalhando bastante, mas eu viajava muito, tá? E não tinha uma relação com a comida muito amigável, né? Então comia tudo que tinha na estrada, tomava muito açúcar, não sabia o que era carboidrato, comia muitas refeições com açúcar. Eu falei, tomava com açúcar porque era o café que era o vilão nesse caso, tá? E aí eu fui casar. Quando eu decidi casar, eu decidi que eu tinha que mudar de vida. Então, o meu propósito inicial, que era reduzir meu peso, ele veio muito numa ligação de cortar o açúcar, tá? Então, as coisas foi cortar o açúcar, cortar refrigerante, cortar o açúcar adicionado, principalmente no café, como eu estava falando, e também chocolates e assim por diante, bala. Eu adorava comer um Mentos, eu tomava um Mentos, abria um Mentos e comia o pacote inteirinho quase de uma vez só. Bom, e comecei a fazer academia já nesse momento também. Então foi aí que eu fui para 95 quilos, né? 25% de gordura. E já comecei logo depois uma vida de triatleta, tá? Então, como eu falei, eu estou explicando um pouquinho disso para vocês entenderem daqui a pouquinho como que isso trata no consumidor de vocês, tá? Então, mesmo para quem não é do mercado de nutrição, vocês vão gostar de entender esse passo a passo aqui. Bom, logo depois, em 2020, foi onde que eu conheci verdadeiramente o nutricionista, tá? Que aí mudou completamente minha vida. Então, imaginem que em 2015 eu já era atleta, tá? Já logicamente amador, mas já fazia muito esporte, mesmo assim tinha um percentual de gordura muito alto. E depois, como nutricionista, eu fui para 9% de gordura, com 79 quilos. Depois me veio uma lesão, veio a pandemia, né? Então, um relaxamento na alimentação e também um impedimento meu com o esporte por essas lesões. E aí eu voltei ali para 85 quilos. Na verdade, eu fui até além disso, voltei para 90 quilos, não lembro exatamente o percentual de gordura, mas hoje já me controlei novamente. Já estou um pouco curado da lesão,
e também já voltei à minha alimentação mais regulada, né? Não restritiva como eu tive antes lá em 2019 ou 2020, né? Então hoje eu já entendo aqui o meu corpo, já entendo a minha alimentação e tudo mais. E aí, agora, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque todo o marketing, o marketing hoje, a comunicação, ela é feita em alguns pilares e alguns momentos de consumo desse cliente. Vocês observam ali, então, que eu estive em vários momentos de consumo da nutrição, tá? Em momentos oportunos que eu poderia ter utilizado a nutrição ali em alguns momentos. Então, só a gente voltando um passo atrás, antes de falar aquela minha realidade ligada ao marketing, à nutrição especificamente, então eu queria falar para vocês o que o marketing pode ajudar a empresa de vocês, tá? O marketing ele pode, né, baseado numa das técnicas do marketing que é a comunicação, ele pode te trazer novos clientes, tá? Ele pode então, se você tem uma carteira de clientes vazia, baixa, ociosa, se você tem um produto especificamente que você precisa vender, o marketing pode trazer esses novos clientes para você, tá? Uma outra coisa, se você tem uma agenda ociosa, né? Você tem então, não tem uma carteira de cliente tão vazia, mas tem uma carteira ociosa em alguns determinados dias ou horários, né? Que vai muito ligado aos profissionais que estão nos assistindo aqui, que tem um nível de agendamento, tá? Ou vamos colocar isso a exemplos de produtos. Se fosse um corretor, por exemplo, um determinado produto tem uma visita menor do que os outros produtos. E aí isso também serve para mercados, para pontos de venda, para várias outras situações, tá? Então você tem uma agenda ociosa e o marketing consegue alavancar isso, tanto a agenda quanto um produto especificamente e assim por diante, tá? E ele também consegue agregar valor ao seu produto, agregar valor à sua consulta, agregar valor à sua imagem, tá? Então eu tenho um exemplo recente, né, de um amigo, né, que está com a agenda lotada de atendimentos, tá? E ele se vê não ganhando dinheiro. O que significa isso? Ele cobra pouco, ele está atraindo os clientes dele pelo preço, simplesmente, né? Então, qual é o trabalho que é ideal que ele faça? Ele faça um trabalho para agregar valor à imagem dele, a valor à imagem do produto, dele especificamente, ou da empresa dele, para que ele cobre uma consulta mais cara. E com isso ele falou assim, Lucas, mas eu vou perder cliente, né? Na verdade ele pode começar uma prospecção com um novo preço, que clientes novos vão entrando e vão absorvendo esse preço novo. Os clientes antigos, ele tem que fazer em algum momento essa transição, que aí ele pode então aumentar os preços, talvez não efetivamente do jeito que ele colocou nos novos. Vamos supor que se a consulta dele fosse R$100, ele quer passar para R$150. Os novos vêm a 150 e os clientes anteriores ele vai gradativamente, passa para 120, 130, mas ele já vai conseguir uma carteira muito mais saudável, né, na questão financeira, tá? Então ele pode até algum tempo, daqui uns dias, ele pode até escolher atender menos clientes, porque pode ser que a carteira dele já esteja com valor agregado mais suficiente, né? Que ele não precise ter atendimentos tão agressivos a tempo todo com o financeiro mais regulado, né? E os outros dois já é mais entendido por vocês, né? Como a gente agregaria novos clientes, é o que a gente vai ver aqui todo o nosso roteiro. E também a agenda ociosa, a mesma coisa, promover um produto especificamente, tá bom? Bom, na comunicação, né, eu ainda vou chegar agora ligando um pouco daquilo que eu falei para vocês, na minha vida ligado à nutrição, né? Então a gente tem aqui o funil de comunicação, o inbound marketing, tá? Que é uma ferramenta muito conhecida que vocês precisam se aprofundar um pouco mais. Nessa ferramenta, nós temos ali 3 níveis principais, que é o topo de funil, o meio de funil e o fundo de funil. Então, o primeiro ali no topo de funil é o reconhecimento do problema, aprendizado à busca das informações, depois meio do funil são as avaliações das alternativas, né, para solucionar aquele problema, e o fundo de funil é a decisão de compra efetivamente, tá bom? Então olha que legal, quando vocês
pegam então aquele exemplo que eu dei para vocês e colocam nessa realidade. Olha que bacana, eu tive então no momento de reconhecimento do meu problema. Eu tive no momento de falar assim, ó, eu tô cada vez mais gordo, né? Eu tô ficando com a saúde não positiva, né? Eu tô ficando, tá saindo um pouco fora do controle. Foi aí que eu usei recursos, né? Não pagos naquele momento, mas de conhecimento de amigos, de internet, né? Então eu fui entendendo o que eu estava fazendo extremamente errado, que era o corte do açúcar, por exemplo, né? Quando eu vim para o meio de funil, foi quando eu já comecei a trabalhar, eu vim já a um sistema como atleta, entendendo que eu estava ainda fazendo um percurso muito positivo na minha alimentação, já com o esporte, e mesmo assim não tinha um rendimento tão bacana, tá? Tanto no esporte quanto no meu corpo, né? E aí que veio a decisão de compra, né? Que foi onde eu contratei realmente, de fato, um nutricionista que eu tive resultados absolutos, né? Plenos ali, que sozinho eu não tinha conseguido. Então vocês entendem as etapas do nível de funil baseado naquela minha vivência, né? Então, o que é legal nisso? Você pode, então, e deve trabalhar todas as etapas do seu funil. Eu acredito muito que alguém que vá no seu Instagram, comece a seguir um corretor, começa a seguir um nutricionista, começa a seguir um pediatra, são pessoas que já estão ali meio que no fundo no fundo não, já estão no meio do funil. Eles já estão conscientes e buscando informações do que eles precisam, tá? Então são mais fáceis eles se tornarem fundo do funil. Mas você não pode deixar de trabalhar ali o topo de funil, que são pessoas que não estão conscientes, não sabem o que elas precisam ainda daquele determinado serviço, né? Logicamente, alguns tipos de serviço de vocês, né, que tiver aqui, podem ser várias pessoas assistindo, como eu disse nas gravações posteriores, mas se você oferece um serviço de pediatria, né? É difícil a gente trabalhar um topo de funil com todas as mulheres, né? Então a probabilidade disso é baixa, mas talvez se você já trabalhar um topo de funil com pessoas que casaram recentemente, a probabilidade dessas pessoas terem filhos é grande, né? Existe isso. Você pode pegar pessoas casadas com tanto tempo de casado que a probabilidade é um pouco maior, tá? E assim por diante. Então são várias técnicas de comunicação que você pode e precisa desenvolver para isso, tá bom? Bom, uma outra técnica de comunicação que está atrelada às etapas do funil são os gatilhos mentais, tá? Os gatilhos mentais são inúmeros, tá? Tem portais aí de notícias ou técnicas ou profissionais que defendem 10, outros 15, outros 30, já até vi mais de 30. Eu selecionei aqui 6 gatilhos que vocês foram impactados com a palestra que vocês estão aqui. Se vocês estão aqui, vocês foram impactados com todos esses ou com alguns deles, tá? Gatilhos mentais um modelo de persuasão, é o contato que vai fazer junto com a cabeça do consumidor, né? O que ele vai desenvolver para convencer o consumidor a fazer algum tipo de ação, tá? Então essa comunicação já é antiga, né? A persuasão, né, já é antiga, só que hoje é muito mais evidenciado a forma de trabalho dele. Infelizmente tem um monte de gente que usa isso para o mal, né? Porque contam mentiras aí. E aí eu vou até citar para vocês como que seriam essas mentiras, né? Bom, aqui como que vocês foram impactados, né? Vocês foram impactados, muitos de vocês, né, para quem está assistindo ao vivo principalmente, últimas vagas. Isso era verdadeiro, a gente tinha uma restrição de pessoas dentro da nossa sala, do Zoom, para quem está nos assistindo ao vivo, porque nós queríamos ter o controle de quantidade de comentários que nós teríamos. A gente não tem uma equipe tão grande que conseguiria 10, 20 pessoas de suporte para que desse suporte a um monte de gente que poderia entrar no nosso conteúdo. Então a gente restringiu as vagas. Então isso é um gatilho de escassez.
Por que muita gente usa para o mal? Porque fala que são últimas vagas, que na verdade tem vagas infinitas, né? Então, todos eles existem, como por exemplo prova social. Eu falei um pouco dos clientes que eu atendi, do mercado de nutrição, construção, de alimentos de uma forma geral, saudáveis alimentação comum, né? Então, isso é uma prova social, né? A prova social absoluta, se eu trouxesse algum cliente aqui falando para vocês, era melhor ainda, né? E o que isso também é utilizado para o mal? Pessoas que pagam outras para comentar em seus posts, para gravar vídeos que na verdade nem foi utilizado o produto de fato, né? E assim por diante, tá? Reciprocidade, o Lucas na nutrição, o Lucas ter usado o serviço de nutrição. Então, isso tem uma reciprocidade de quem está aqui, que é a área da nutrição. Autoridade, tá? Qual é a minha autoridade? 15 anos de marketing, né? De comunicação, sendo eles 10 anos como agência de publicidade e outros 5 anos como departamento de marketing, né? Como indústria de alimento, indústria de uma forma geral, ok? Exclusividade. Também para quem participou do treinamento ao vivo, as inscrições eram feitas através do CRM. Então, é uma certificação que vocês são realmente nutricionistas que estiveram na nossa aula ao vivo. Então, apenas para nutricionista, é uma exclusividade. Então, também é um gatilho bacana. E o benefício disso? Qual foi o gatilho e o benefício que nós entregamos? Um evento gratuito, tá? Então, isso foram todos os conteúdos que vocês foram impactados e foram verdadeiros, né? Então, essa é uma comunicação, estilo de comunicação que você pode utilizar aí, tá bom?